e que muitas pessoas, inclusive, acabam tendo acesso pelo senso comum do que aparece na mídia, ou na própria escola, na educação básica, e que a gente reproduz muitas vezes sem pensar se isso é aquilo mesmo, como, por exemplo, um discurso meio generalista, né? Os direitos humanos são universais, pertencem a todos, mas sem refletir o que esses termos significam e significam, e em que medida, né, também precisa ter uma reflexão também teórica, se a gente quiser que os direitos humanos também sejam efetivos na realidade prática da vida das pessoas, né, que não seja meramente textos legais, mas que a gente consiga realmente efetivá-los. Em que medida basta termos, né, um discurso de direitos humanos, ou que a gente precisa pensar um pouco mais a fundo, né, a concretização e a materialidade desses direitos. Então, um pouco a provocação da aula de hoje. Eu gostaria que todo mundo se sentisse muito à vontade para estar me interpelando, fazendo perguntas, comentários, porque também a ideia é que aqui a gente faça um diálogo. Então, exatamente porque muitas pessoas aqui, inclusive, já têm experiência, pode trocar. Talvez eu esteja sendo repetitivo, inclusive, para aquelas pessoas que já têm uma caminhada, mas acho que é muito importante que a gente também consiga que, né, numa disciplina de Fundamentos de Direitos Humanos, por inaugurar capitalista e que a lógica, né, que impera da forma de organização dessas nações seria uma lógica normativa baseada em perspectivas que a gente vai denominar, né, como liberais, e que então o nascimento dos direitos humanos viria nessa perspectiva também liberal dos direitos. E nessa leitura, na leitura tradicional, você também faz, então, um desenrolar dessa história a partir de gerações. Então, que você teria uma primeira geração, que seria dos direitos civis, individuais, com as críticas a partir, principalmente, das lutas sociais, que vem com as lutas dos trabalhadores. No século seguinte, você abarcaria também, então, direitos sociais, e depois uma terceira geração, que você teria direitos culturais. Então, essa narrativa, né, etapista, é bastante focada no que você tem em relação ao que vai se adquirindo, se assimilando, né, nas normativas internacionais de direitos humanos, na percepção crítica, é uma narrativa de normalização da sociedade e de normalização também de um processo mundial que nasce de exploração, né, dentro de uma divisão internacional do trabalho, que nasce com a colonização. Então, eu parto de uma perspectiva crítica, principalmente dos teóricos decoloniais, que vão construir que essa narrativa, primeiro, da modernidade, ela tem que ter como marco do seu nascimento a própria expansão mercantil, né, no século XV, XIV, XV, em que você também, com essa expansão, você também inaugura os processos de colonização, inicialmente dos países africanos, e depois, com a chegada de Colombo no território que foi denominado de América, né? Depois dessa invasão, né, da América, você tem os processos também de colonização da América. E esse processo é o que vai permitir, então, um acúmulo, né, também desse processo de desenvolvimento mercantil, que vai viabilizar, historicamente, o próprio capitalismo, né, e o crescimento de uma classe que vive, né, desse comércio, né, classe burguesa, falando aqui em termos gerais. E esse processo ele ainda vai se dar dentro de um período que a gente vai reconhecer, vai demorar a partir de uma leitura, né, também recortando aqui o Ocidente, uma leitura europeia, que é uma leitura da Idade Média, que
constrói também uma narrativa de que esse período seria um período obscuro, porque você quer criar, né, exatamente uma narrativa de quebra, né, com o passado, em que você tem a Europa como centro, a Europa iluminada, né, essa Europa da modernidade, numa lógica de civilização, né, entre civilizados e incivilizados, então com uma linha, né, reta, né, também da história e também em que você coloca a Europa como o modelo, né, de humanidade e de sociedade, ao qual todos os demais países seriam subdesenvolvidos ou não desenvolvidos, e que teria apenas como meta, né, alcançar esse modelo europeu, sem levar em consideração que, na verdade, primeiro, né, essa leitura da própria Idade Média já é uma leitura ideológica, né, porque ela é cheia de islamofobia, e eu estou falando isso porque atualmente a gente tem descobri um programa que na TV Escola tem passado de um grupo aí mais da extrema-direita, que tem sido financiado pela Ancine e construído um documentário que passa na TV Escola com essa leitura obscurantista da Idade Média. Então, alguns retrocessos que a gente tem aí nas leituras, né, que a gente já tinha em alguns modelos assim avançados, e que, além de ser bastante, né, islamofóbica, ela também esconde que muito desses processos também de construção de saber, de ciência, de linguagem, vem desse período, né, pré-revoluções burguesas, dessa Idade Média, que a gente também ainda, muitos valores ainda segue, que ali se construiu também toda a possibilidade do que depois se constituiria todos os elementos históricos, né, que viabilizariam o próprio nascimento da modernidade. Então, um dos elementos é o próprio processo, por exemplo, de caça às bruxas, né? A Silvia Federici vai tratar muito dessa perspectiva de como, na baixa já Idade Média, você tem uma perseguição específica às mulheres e como isso viabiliza também um fortalecimento de um patriarcado que se torna depois estruturante nesses estados-nação, que essa divisão também que você faz um olhar entre os iluminados, de perseguição da própria também cruzadas, né, que são utilizadas como justificativas de expansão e de colonização, então de você colonizar territórios e colonizar corpos, a partir disso, dessa fundamentação religiosa de você estar cristianizando e salvando essas almas, você também racializa os corpos, racializa as pessoas e possibilita também a escravização e um acúmulo de capital por meio dessa escravização. Então, esse período que a gente vai ter um acúmulo e falando, né, de caça às bruxas, falando também de como se construía, né, as justificativas para escravizar determinados povos, né, ou não, né, a gente quando para pensar, então, o que era o direito nesse período, se a gente pensar o que seria, né, a gente vai ter uma forma de organização que vai se basear no que a gente, teoricamente, vai denominar de justnaturalismo cristão, ou um direito natural cristão. Então, as leis que vão se constituir vão se dar com base sempre numa fundamentação religiosa cristã, né, com a vontade de Deus, em que você teria os intérpretes, né, que seria a própria igreja ou monarca, que seria que ele conseguiria, né, ter acesso ao que Deus desejava, a partir de uma leitura também da natureza e do que seria natural aos seres humanos, né? E esse discurso, de uma certa forma, a gente ainda, se você olhar bem, a gente ainda vê presente, né? Do que é possível, o que não é possível ainda nesses discursos de ideologia de gênero e tal,
que retomam ao que é natural, a partir do que é de Deus, então quais são os direitos que são possíveis ou não a partir de uma perspectiva religiosa. Como as coisas, elas também não são etapistas, porque as coisas também não ficam totalmente para trás, as coisas elas se misturam na nossa cultura e elas continuam ali em disputas a partir, né, nas disputas aí sociais, que também envolvem aí disputas de poder, disputas discursivas, enfim. Até aqui falei muito, tá tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário, alguma intervenção, alguma pergunta? Bem, então, o que para nós é importante é compreender que desse período que a gente vai ter, então, o processo das evoluções burguesas, elas vão ser realmente importantes porque elas vão ser a consolidação, então, de uma classe social, que é a classe burguesa, como aquela que detém o poder e também uma consolidação de um modelo de organização social do Estado-nação que possibilita né, a ideia de nação, a ideia de identidade nacional, que é a ideia de você ter nos territórios uma homogeneização a partir da imposição de uma única identidade, que vai se basear numa única língua, numa única moeda, numa única religião, e que essa identidade nacional vai ser importante exatamente para o desenvolvimento do capital, porque a partir você também quebra as barreiras de você para você fazer o comércio, né? Antes você não tinha uma homogeneidade, né, com os feudos em relação a quais seriam as moedas, quais seriam os impostos. Então, com a lógica de você homogeneizar os espaços, você possibilita também essa troca, né, mais fluida também do comércio. Então, e você também garante também o domínio, né, dos povos que estão ali sobre esse território também, sobre a vontade de quem está no poder, de quem está né, quem compõe essas estruturas de poder do Estado. Então, essas revoluções burguesas elas vão ser muito importantes para consolidar isso, e elas vêm, então, a partir de uma perspectiva teórica que que vão contribuir com a fundação, que vão influenciar as formas de organização, que é das teorias contratualistas, né, que são as teorias liberais, na verdade. Os contratualistas eles vão ter algumas variações entre si, das perspectivas, né, do que para eles deveriam ser esse Estado. Então, se você tem no Hobbes, né, a ideia do Leviatã, que é a ideia de que o Estado ele seria esse monstro, né, então seria uma perspectiva negativa, né, mas ele seria algo que pese seria algo ruim, porque controlaria as pessoas e tal, mas seria alguma coisa indispensável, porque veria nos homens, e agora eu vou reproduzir a linguagem, né, a linguagem que se diz é a linguagem dos homens, a linguagem masculina, eles teriam uma natureza bélica, né, intrínseca, que precisaria ser controlada e que, por isso, esse Estado seria um mal menor, porque ele controlaria essas vontades, né? Você vai ter um Locke que vai ver a natureza humana, na verdade, relacionando muito com o discurso do próprio direito à propriedade, né, que comporia a natureza do homem a necessidade de ter uma propriedade e a esse direito de ter sua propriedade resguardada e protegida. E o Rousseau ele já vai ter uma outra, uma perspectiva um pouco diferente de entender que esse Estado, né, ele seria, na verdade, um contrato social que expressaria a vontade do povo, né, a vontade dos homens, né, na linguagem também dele. Ou seja, ele seria, na verdade, uma expressão da autonomia e da liberdade, né, as pessoas aderirem a esse contrato. Então, para o Rousseau, a natureza humana estaria relacionada à liberdade, mas na liberdade nesse sentido, né, de aderir a esse contrato social do Estado, que seria a expressão da vontade. E que a Assembleia, então, legislativa, né, que seria um desses que a gente depois já compôs, né, esse modelo do Estado, ele seria muito importante, porque ali é que estaria, né, sendo visto, né, constantemente qual seria
né, estaria construindo, organizando esse Estado a partir dessa vontade permanente. Então, a gente vai ter as revoluções burguesas, elas vão possibilitar a implementação desses ideais a partir da consolidação desse modelo de organização social. Mas elas não vêm no vazio, não vêm do nada, e em que pese rompa com, né, alguns com os regimes monárquicos, ainda, principalmente na França, no caso dos Estados Unidos, está relacionado ao processo de independência. Você tem ainda esse acúmulo anterior ao processo das revoluções, ela tem uma importância, ela vai ter também um significado histórico em como vão se constituir, como vão se organizar esses estados, né? Como esses estados vão se estruturar. Até aqui tudo bem? Também alguma pergunta, algum comentário? Então, para a gente ser um pouquinho mais prático, para vocês também conseguirem chegar a algo, a gente conseguir conversar em cima de alguma coisa mais palpável, eu trouxe para vocês a Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, que é a declaração francesa, declaração que após a Revolução Francesa, né, a queda da monarquia, a instituição então, da República Francesa, você tem essa primeira declaração que é tratada pelas todos os textos históricos de direitos humanos como aquele texto que inaugura, na verdade, um discurso de direitos humanos, né? A Lynn Hunt, ela traz também essa declaração com marcos, né? Além da Bill of Rights inglesa e americana, mas é dessa declaração que se usa, né, de forma mais expressamente nesse período, né, o termo direitos humanos, ou melhor, direitos humanos não, direitos do homem, né, a ideia de uns direitos do homem, que ainda a gente não tem, eu ainda vou fazer uma diferenciação em relação ao que seria direitos humanos, mas essa ideia que ela vai chamar de que os direitos como uma coisa auto-evidentes, né? Lynn Hunt vai trazer essa lógica de que é algo que permeia a natureza humana e que elas, portanto, seriam valores auto-evidentes e que estariam aí presentes nessa carta, né? Com essa intenção de estarem presentes nessa carta e que você passa, então, a discutir o que são esses direitos que seriam auto-evidentes. Então, quando você pega a Carta Francesa, ela tem esse nome, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela vai começar dessa forma, né? Os representantes do povo francês reunidos em Assembleia Nacional, né? Então, aqui a ideia rousseauiana e também do Montesquieu em relação aos poderes, a gente vai ver aqui já bastante presente na forma que se inaugura, né, o Estado francês a partir disso. Tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos governos, resolveram declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem. Então, veja só, aqui ainda, então, tem essa perspectiva, quando a gente está falando de algo que é auto-evidente, algo que são valores, que compõem, então, algo que se comporia a natureza da humanidade, a gente ainda está num discurso justnaturalista, né, ou de direitos naturais. A diferença entre esse discurso dos direitos naturais aqui com o que seria no período anterior é que, enquanto no outro se basearia em documentos religiosos, né, aqui a gente tem a inauguração de uma lógica, apesar de o Estado francês ainda, né, se vocês lerem no texto da Lynn Hunt, né, os cidadãos ainda seriam apenas os católicos, né, é um processo que se abre depois da cidadania para outras religiões, mas você ainda aqui você inaugura uma ideia de um justnaturalismo racional, ou seja, a ideia de que aquilo que é a natureza humana pode ser debatido, discutido e definido em assembleia. Então, você tem uma natureza humana, algo que é auto-evidente, mas que ela não precisa se buscar nos documentos religiosos, mas a fundamentação você pode buscar na própria racionalidade humana,
essa, né, que está presente também na ideia do iluminismo e tal, que o próprio racionalidade humana é capaz de escrever e definir o que seriam esses direitos naturais. Então, a carta que segue. A fim de que essa declaração sempre presente em todos os membros do corpo social, então veja o corpo social aqui, a ideia de sociedade civil, lhes lembre permanentemente seus direitos e seus deveres, a fim de que os atos do poder legislativo, do poder executivo, né? Então aqui a gente tem aquela ideia do Montesquieu, dos três poderes, poder judiciário, poder executivo, poder legislativo, como poderes que vão se controlar, né, um ao outro, podendo ser a qualquer momento comparados com a finalidade de toda instituição política, sejam por isso mais respeitados, a fim de que as reivindicações dos cidadãos, doravante fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral. Eu vejo que a Constituição também é um termo novo, né, que surge aqui, né, não tinha essa ideia de Constituição. E não sei se vocês lembram, né, de qual era o lema da Revolução Francesa, que era liberdade, igualdade, fraternidade, né? Então, muitas pessoas dizem que fraternidade morreu aqui, né, na felicidade geral, e depois isso deixou de ser uma preocupação, é algo que você, de fato, debruça sobre como se realiza, né? No resto da carta, a gente ainda vai ver que a questão da igualdade é a questão da liberdade como que ela aparece. Então, ela vem aqui, em razão disto, a Assembleia Nacional reconhece e declara, na presença sob a égide do Ser Supremo, os seguintes direitos do homem e do cidadão. Então, veja que aqui é aquela ideia, são direitos naturais, mas que são declarados pela Assembleia. Então, nessa perspectiva da racionalidade. Então, o artigo 1º diz o seguinte: os homens nascem e são livres e iguais em direitos, as distinções só podem fundamentar-se na utilidade comum. Então, aqui, a gente tem no 1º artigo a ideia da igualdade, né? A ideia que todos os homens, nascem livres e iguais em direitos. E as distinções aqui são muito relacionadas à questão do trabalho, né? De qual é a utilidade que a pessoa tem na sociedade. No parágrafo 2º, aqui que está, acho, o ponto-chave para a gente entender algumas questões importantes sobre quais são os ideais mesmo que inauguram esse processo, que estruturam também esses estados. Que diz o seguinte: a finalidade de toda associação política, né, de todo Estado, é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Então, aqui ele vai falar quais são os imprescritíveis, ou seja, aqueles os mais importantes. Então, que aqui ele diz o seguinte, que seriam a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Aí eu queria abrir um pouquinho agora para vocês me falarem, assim, qual que é a concepção de liberdade que a gente tem nessa carta e nesse momento? Como que vocês entendem, né, o que vocês lembram, né, das discussões que vocês já tiveram na vida, né, ou na escola? Se vocês gostariam de falar um pouquinho para mim sobre a concepção de liberdade que a gente tem aqui presente. Eu acho que a liberdade... Aonde termina seu limite, começa o outro, aquela famosa frase. Então, eu acho que não é uma liberdade verdadeira. É muito legal essa expressão, uma liberdade verdadeira, né? Uma palavra no pântano enganoso das bocas, né? Então, que ele fala como a ditadura militar e outros regimes, né, também se basearam em discursos de democracia, de liberdade, e a gente vê essa palavra, né, hoje sendo utilizada. A gente não pode obrigar a vacina por uma questão de liberdade. Então, como mesmo grupos conservadores, né, se apropriam da palavra liberdade, então significa que liberdade não é o mesmo, né, para todo mundo, né? As pessoas não estão falando a mesma coisa. E eu acho que é interessante a gente refletir o que é para nós, né? E nesse contexto, a palavra liberdade, ela está muito associada com aquilo, né, que os contratualistas vêm defendendo como natureza humana, né, que é o espaço de expressão. Então, liberdade seria essa, né, expressão da natureza humana, mas aqui o que é a natureza está sempre muito relacionada à ideia de você ter uma propriedade. Então,
não é à toa que você tem essa elencação aqui, liberdade, propriedade, segurança. Uma coisa tá ligada a uma outra, né? Então, você ter, não sei se vocês lembram, né, o que gerou as revoluções, mas muitas das insatisfações da classe burguesa era exatamente o excesso de impostos, né, colocados pela monarquia, que vivia do lucro desses burgueses, né, sem trabalhar, sem fazer nada, enfim, né. Então, que a insatisfação era essa, dos burgueses sentirem que o Estado se apropriava dos seus bens, de uma certa forma, né? Essa era a leitura. Em que pese eles não, a questão do pagamento de impostos também ser definitivo para eles também, em quem pode realizar a cidadania. A cidadania é quem contribui para a organização do Estado, pagando os seus impostos. Então, essa relação também está ainda muito presente. Mas daqui, a partir do momento em que eles passam a controlar, né, o recolhimento dos impostos, a quantidade de impostos, para onde que se direciona esses impostos. Então, a ideia aqui é a liberdade também em relação ao uso da sua propriedade. Você cria, então, uma limitação em relação ao que é o espaço do Estado, ou seja, o que é o espaço público, esse espaço que a gente vai falar da Assembleia Nacional, o espaço da organização do Estado, então, da criação de direitos políticos, e o que é o espaço privado, que é o espaço da casa, né, o espaço onde eu, né, enfim, onde estão os meus bens. Isso vai ser muito importante, principalmente para a realidade das mulheres, porque você passa a ter uma delimitação que não necessariamente existia anteriormente, ou que exista em realidades mais comunitárias, que é uma divisão exatamente muito estanque, né, do que é o público, do que é o privado. Até na área de direito, a gente tem, quando você vai nos cursos de direito, você vê que tem uma divisão entre direito público e direito privado. O direito público é aquele relacionado à Constituição, à administração pública, a direitos políticos. O direito privado é exatamente ligado principalmente ao direito civil. Né? O direito civil, ele, quando a gente olha, a gente vê que ele é um direito que vai relacionar com as relações privadas. Então, inclusive as pessoas, elas têm o direito de criar suas próprias normas, suas próprias leis que vão regulamentar suas ações privadas, que é o que a gente chama de contrato. Então, eu tenho um carro, eu vou definir como eu vou vender esse carro, a que preço, a que condições, eu escrevo um contrato com as regras, e eu e outra parte concordamos com essas regras e elas funcionam, né, nesse âmbito do privado. Então, inclusive, a gente tem a autonomia de se criar regras próprias. Então, essa divisão muito estanque entre o que é o público e o que é o privado. E por que eu digo que isso é muito importante para as mulheres? Porque as mulheres, nesse processo, elas foram relegadas a existirem meramente no espaço privado. Então, as mulheres, elas não foram, em que pese elas tenham participado também das lutas, junto com, né, da Revolução Francesa, você também teve revolucionárias francesas, elas foram excluídas do espaço da cidadania, né? Teve alguém que perguntou aqui no chat se esse homem é só homem. Sim, esse homem é só homem, homem masculino. Homem cis, né? E aí, é isso, né? Um homem cisgênero. E então, as mulheres, elas, inclusive, vão, nesse sentido, brigar, né? Porque, né, elas vão sofrer uma traição nesse processo, vão brigar para que elas também tenham a sua cidadania aceita, e elas vão, por isso, redigir, principalmente sob a liderança da Olympe de Gouges, eu vou mostrar aqui para vocês a fotinha dela. A Olympe de Gouges, ela vai escrever uma declaração dos direitos da mulher e da cidadã, em que, basicamente, ela copia o modelo da Declaração dos Homens, mas ela inclui as mulheres, né? Então, no artigo 1º, ela diz assim, a mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem, né? Essa ideia da igualdade entre homens e mulheres, que ainda hoje a gente tem ainda que estar respondendo, né? Quando a gente fala, quer falar presidenta, quer falar no feminino, né? Para mostrar a presença das mulheres no espaço público, né?
e as pessoas acham bobagem, mas na própria Constituição Federal de 88, uma das pautas que levou muita discussão durante a Assembleia Constituinte foi exatamente que no artigo 5º aparecesse homens e mulheres são iguais de direitos. Né? A briga dos homens poderia ficar só homens são iguais de direitos. E as mulheres brigaram, né, para que tivessem as mulheres. Quem sabe que, historicamente, em primeiro lugar, as mulheres não têm a sua humanidade reduzida a ser iguais, não podem ser limitadas dentro do que é o homem, né? Então, querem tudo, essa noção ideológica do homem como modelo de humanidade. Então, a gente tem aqui uma primeira percepção de um homem cisgênero, né? E branco, que ele é o modelo de humanidade a quais todas as demais pessoas vão se espelhar e para alcançar uma cidadania ou alcançar uma concepção de indivíduo, de serem reconhecidos como indivíduos, serem reconhecidas como indivíduos. Então, é sempre uma luta para você ser igual a esse homem. Isso vai ser uma pauta de briga e de disputa também posterior, né, ao longo, até hoje, quando a gente insere depois a ideia, para além do direito à igualdade, o direito à diversidade, né? De que para nós termos direitos humanos, nós não precisamos ser iguais a esse modelo de humanidade, a esse homem branco cisgênero, e que eu não estou falando aqui heterossexual, porque não importa muito qual que é realmente a orientação sexual desse homem patriarca, né? É o patriarcado que ele é heteronormativo. Então, as relações elas eram necessariamente heterossexuais, independente das orientações sexuais reais das pessoas, né? Porque essas relações vão possibilitar, inclusive, a determinação de um patriarca, né, de que vai dominar a sua propriedade, quem é esse patriarca e de quem são seus herdeiros. Né, e a definição também de herdeiros, de reprodução, capital de uma reprodução também, que também se faz biológica, que também se faz doméstica. E aí, nesse debate, indico muito que vocês leiam, né, a Silvia Federici, que é a pauta dela, o que ela escreve muito sobre, de uma forma muito interessante. Então, nesse sentido, essa é a primeira coisa, né? De a gente ter uma noção de que há também, então, nessa chavezinha de você dividir entre um espaço público e um espaço privado, a determinação do poder para os homens, não apenas no espaço privado, onde ele realmente tem todo e pleno poder sobre as coisas e as pessoas, né? Sobre as mulheres, sobre as crianças e sobre as pessoas escravizadas. Então, nós estamos falando de um homem que é um homem branco, né, e proprietário, não só o poder desse patriarca no espaço privado, mas também no espaço público, né? Na medida em que todos esses outros, né, à medida que o poder de cidadania e a capacidade de cidadania e o reconhecimento de quem é um indivíduo, então que o indivíduo como categoria que também nasce aí, é também desse homem branco, cis proprietário. Por isso que a Carole Petman, que é um outro texto que eu indico para vocês, vai trazer que nesse contrato social se esconde, se silencia sobre um outro contrato que é um contrato sexual, que vai determinar o lugar das mulheres e que vai determinar um novo modelo do patriarcado, que não é o patriarcado comunitário, que o patriarcado comunitário ele se dá a partir dessas relações familiares, mas de um patriarcado moderno, ou seja, em que o poder político, o poder se centra na figura masculina, independente, inclusive, de parentesco. Então, você tem esse poder centrado no homem que ele transpassa, né, do público para o privado. Né? Em todos esses espaços, o poder está centrado nessa figura masculina branca. E por isso que ela diz que o patriarcado, esse heteropatriarcado, é também estruturante desse Estado. Até aqui tudo bem, gente? Alguém tem uma pergunta, algum comentário? Tá. Então, eu falei então da questão do espaço público e espaço privado, vou falar então da questão da segurança, né? Então, quando ele fala aqui que a liberdade do uso da propriedade,
A ideia de segurança está também relacionada à ideia de propriedade, a ideia de que você tem o Estado, você cede ao Estado o monopólio do uso da força, e esse monopólio do uso da força ele vai servir exatamente para proteger as propriedades, né, da invasão de quem não tem propriedade. Então, da invasão de terceiros, do roubo, dos furtos. Então, todo o nosso direito penal vai ser muito centrado somente nessa perspectiva da proteção da propriedade. E aí você tem, então, essa relação então, com o Estado, que ao mesmo tempo ele não interfere na propriedade, ao mesmo tempo ele usa da sua força para proteger a propriedade de quem não tem. Então, a gente já tem uma primeira exclusão, que é da população pobre, né? A população trabalhadora, a população que não tem propriedade. Então, essa é a população que também não vai conseguir contribuir com impostos. Então, essa população é uma população que também está excluída da cidadania. E aí, aqui eu vou ler um artigo para vocês, mas antes de passar, também, se a gente está falando então, da população pobre, quem não tem propriedade, a gente também está falando de uma outra população que não tem sequer a sua humanidade reconhecida, que é a população negra e indígena. Então, você tem essa população que é escravizada e que não tem muitas limitações em relação, mesmo aquelas que você... a Lynn Hunt vai trazer muito desse processo, que é um processo muito importante, que é muito silenciado também nos nossos cursos de história, que é o processo de libertação do Haiti. Né? O Haiti ele vai ter, primeiro, quando tem a Revolução Francesa, você vai ter um movimento dos homens negros que são livres, né? Que são haitianos, mas que são homens negros, mas que são livres, de compor a Assembleia Francesa, mas vão ter a sua participação negada. Eu estou aqui fazendo um resumo, super resumo. Eu indico que vocês leiam melhor a história ali da Revolução do Haiti. E aí, mas o que é o mais importante é exatamente que todo esse processo vai incidir em que a gente tem o primeiro levante exatamente da população negra escravizada em um país latino-americano, e que a partir desse levante que você tem a independência também de um país aqui na América Latina, que é o Haiti. E esse processo vai ser muito importante, primeiro, para desvelar, né, que qual é o homem que a gente está falando aqui também é um homem branco, não é um homem negro, né, não é um homem indígena. Então, de a gente compreender que o racismo, né, essa seleção dos corpos, ela vai compor também, então, a constituição desse Estado, então, que a gente também tem um racismo que é estrutural, estruturante dessa sociedade, desse modelo de organização do Estado, e que vai influenciar, inclusive, vários... quando a gente fala da influência dessas cartas, né, das revoluções portuguesas, dessas cartas de direitos, nos processos de independência na América Latina, a gente tem que ter em mente duas coisas. Primeiro, né, a gente está falando de processos aqui de independência que vão ser liderados, quando a gente pensa nos países que não são o Brasil, os países de colonização espanhola, por um grupo de elite que vai ser denominado de crioula, mas não é o mesmo, né, não significa a mesma coisa para nós, né, no Brasil, esse termo, que é exatamente os brancos nascidos na América Latina, ou seja, que já são brancos nativos da América Latina e que compõem uma elite. Então, esses processos na América Latina vão ser forjados principalmente nos outros países que não o Haiti, principalmente por esses grupos brancos, elite, então, que vão assimilar essa perspectiva liberal, e com todas essas questões, inclusive com o racismo e com o patriarcado que está inserido. Então, você vê no Brasil, em que a gente não tenha tido esse mesmo processo de independência, né, tenha tido um processo meio sui generis, né, de vir a corte para cá e ter todo o processo com a própria corte aqui, depois ter o império, depois ter a república, né, enfim. O que a gente tem vários estudos hoje, tem colegas que fazem estudos sobre isso, sobre a influência da Revolução do Haiti em nós
nesses países, principalmente no Brasil, de controle da população negra, com medo que, né, o mesmo se repita aqui, né, esse mesmo levante se repita aqui. Isso é muito forte, principalmente no Brasil, que tem, né, a maior população, a maior população negra escravizada, que foi o último país né, terminar com a escravidão. Então, a gente vai ter processo principalmente de criminalização. Então, a medida da criminalização, ela se dá, então, também, quando a gente olha, assim, vê o direito penal, a gente vê que não se afeta apenas de forma explícita a propriedade, mas tem também, por exemplo, a criminalização da capoeira, a criminalização das religiões de matriz africana. Isso é uma forma de controle de um grupo, né, populacional específico, né, que tem a ver com essa estrutura que é capitalista, mas que também é racista. Né? Então, por isso que as normas penais vão se dar dessa forma, com essa forma de controle. Então, aí, até aqui tudo bem, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Professora, só não entendi um negócio. Nesse documento que você está apresentando, ele não fala nada então, sobre a população negra e indígena e também nem em relação à escravidão. Não, nada. Na verdade, é isso. A França continua, né, com o Haiti como colônia. E vocês, depois, se vocês lerem o texto lá da Anne Hunt, vocês vão ver que os processos da escravidão também vão ser posteriores, né? Aqui nós somos, não está ainda aqui presente. Então, desculpa, alguém colocou alguma coisa no chat aqui, eu não estou conseguindo ver. Então, esse artigo 7º, que eu coloquei aqui para vocês, eu acho ele importante porque eu acho que ele também expressa essas questões que eu estou colocando para vocês. Então, ele fala assim no início: ninguém pode ser acusado, preso ou detido, senão nos casos determinados pela lei e de acordo com as formas por estas prescritas. Os que solicitam, expedem, executam ou mandam executar ordens arbitrárias devem ser punidos. Então, aqui a gente tem uma norma de controle do Estado. Dizer que o Estado, ele também, né, os seus agentes, né, os agentes de Estado, só podem agir também de acordo com a lei, ou seja, de acordo com o que a Assembleia reunida, representante do povo, diz que é como o Estado, o que o Estado pode fazer. E isso também é liberal, e que a gente hoje, muitas pessoas acham que é uma coisa comunista, né? Dizer que o Estado, que a polícia tem que agir de acordo com a lei, que tem que ter, que ninguém pode ser preso, senão com um processo, senão com, né, de acordo com as normas legais existentes, que deve ter um devido processo legal. Quando a gente fala isso, as pessoas falam assim, direitos humanos é só direitos bandidos, né? É só para proteger bandidos, né? O discurso da direitos bandidos tão um pouco, as pessoas relacionam isso com o comunismo, né? Então, assim, isso é tão básico que não é nem comunista, é realmente liberal, né? Essa ideia de que você tem que colocar, né? A ideia de você colocar limites do Estado, que o Estado tem que atuar de acordo com a lei, porque ele tem esse monopólio do uso da força, e a única forma de controlar o Estado para ele não agir contra todo mundo. Então, hoje a elite acha que tudo bem, né, o Estado agir contra a lei, porque o Estado age principalmente ou somente contra a população negra e a população pobre, né? Mas sem perceber que em algum momento isso também pode se voltar contra qualquer um. Mas a nossa elite ela é muito tranquila porque a gente tem um país que é tão estruturalmente racista que ela se sente muito confortável de perceber de que essas violações não vão acontecer contra ela. Né? Então, mas enfim, essa noção de você colocar limites à ação do Estado. A outra parte daqui, então, do artigo, ele vai dizer o seguinte: mas qualquer cidadão convocado ou detido em virtude da lei deve obedecer imediatamente. Caso contrário, torna-se culpado de resistência. Então, veja, aqui ele diz o seguinte: se algum cidadão, né, desobedecer à lei ou resistir a uma ordem legal, ele vai estar cometendo um crime, que é um crime de resistência. Mas o interessante é que ali no artigo 2º, ele fala o seguinte, que um dos direitos imprescritíveis, além da segurança, é também a resistência à opressão.
Então, veja, num lugar, resistência à opressão é um direito, no outro, resistência é um crime. Vocês conseguem perceber qual que é a diferença entre um e outro? O que um lugar quer dizer? O que quer dizer? Como que a resistência pode ser um crime e um direito ao mesmo tempo? Como é que vocês veem isso? Acho que seria a resistência, ela, no artigo 2 ele passa quando resistência à opressão, que seria, se não fosse, acho que, do ideais do documento, mas se você é contra ao que está nesse documento, você está praticando um crime de opressão, né? Acho que sim. A Suzana falou assim que aqui no segundo seria contra a tirania, né? A minha pergunta, as leis, elas também não podem ser tirânicas? Eu vejo nesse momento a resistência à opressão entrando como uma forma da classe burguesa também de se proteger, porque nesse momento ela era a classe revolucionária. Então, assim, a opressão era a opressão do rei. E nesse momento ele está lutando contra isso. Tanto é que mais para frente vão existir constituições na França que a resistência à opressão não vai ser mais falada. Elas vão sair do papel, não vai ser mais tocado nesse assunto, porque eles passam a ser a classe dominante. Então, não é mais interessante para eles ter a resistência à opressão ali registrada. Quem falou, desculpa? Gabi. Gabi, obrigada. Não, isso, perfeito. Explicação histórica perfeita. Alguém mais? Aí a Suzana completou, né? Mas tirania coberta pela legalidade não deixa de ser tirania, exatamente. E aí, essa que é a questão que nos envolve, né? Quando a gente vê, né, como a Gabi falou, né? De uma certa forma aqui, quando ele fala resistência à opressão, ele está se justificando, né? Dizendo que a revolução que eles fizeram, ela resistia a uma opressão. Mas, no momento seguinte, com essa declaração, o que se faz é enclausurar qualquer processo revolucionário, impedindo que qualquer mudança seja feita fora do processo legal. Então, a gente vê como a gente até hoje, quando pensa em mudança, a gente sempre pensa em mudar as leis. Né? Como isso nos realmente criou um sistema, uma sociedade, onde tudo se encontra bem enclausurado dentro dessa lógica da normatividade, que nada pode ser feito fora da lei, né? Que fazer algo fora da lei é sempre criminoso, né? É o fora da lei, né? É uma expressão, inclusive, o criminoso. Então, como isso domina realmente a gente em termos ideológicos, né? De qualquer mudança tem que ser sempre dentro dessa estrutura normativa. Inclusive, com o tempo, então, você passa a ter leis, né, que são feitas então, pela Assembleia. A lei, ela existe e ela é legitimada simplesmente porque ela foi feita por uma Assembleia Legislativa, por quem tinha o poder de dizer as leis. E aí, no processo seguinte, no século XIX, o que vai emergir como ideologia jurídica, que é dominante até hoje e que afeta também uma leitura dos direitos humanos, é o que a gente vai chamar de positivismo normativista. Positivismo é uma ideologia que vai permear outras áreas da ciência, como medicina principalmente, medicina e o direito aí sempre se alimentando uma a outra, andando um pouco de mãos dadas, né? Mas o que quer dizer é que você deixa de se preocupar de dar uma justificativa, como por exemplo nesse período você tinha uma justificativa pelo menos do que seria a natureza humana, uma reflexão filosófica, e passa a dizer, estabelecer uma estrutura de poder. A gente vai ter um autor que chama Kelsen, que ele vai desenhar essa estrutura como pirâmide, né, que você tem a Constituição, né, a norma maior, que vai dizer quem tem o poder de dizer a lei. Então, se essa pessoa que tem o poder de dizer a lei
foi ela que fez a lei, então essa lei é legítima. Se a pessoa que tem o poder de executar essa lei foi ela que executou, então também é. Então você tem regrinhas de quem diz, quem pode dizer, e que a legitimidade está simplesmente nessa estrutura neutra de poderes, de quem tem poder para fazer o que está sendo feito por essa pessoa. Então essa estrutura, ela acaba legitimando qualquer tipo de regime também, né? Não necessariamente um regime democrático também, né? De quem compõe, até porque a própria democracia em si é um conceito em disputa, um conceito do que a gente entende por democracia, né? Se a gente considerar, por exemplo, em termos representativos, assembleia, para sermos uma nação democrática, a gente teria que ter uma assembleia legislativa que fosse representativa do nosso povo, né? E se a gente olha a composição da nossa assembleia, né, do Congresso Nacional hoje, a gente vê que a representatividade em relação à população negra, à população indígena, à população de mulheres, está totalmente aquém em relação ao que, né, a proporção dessa população na realidade, né, da sociedade brasileira. A gente continua tendo uma grande maioria de homens brancos e de uma certa faixa etária ali, numa média ali de 40 anos, 50. Então, a gente tem ainda uma figura que, então, aí a gente vai discutir também democracia também nesse sentido, né? Então, você tem, isso gera, então, uma situação em que você chega num limite, né? E agora eu estou pulando aqui alguns anos de históricos, mas só para trazer um debate sobre ideologias, né? Mas, assim, pós a Revolução Francesa, você tem as lutas, né, trazidas principalmente pelo movimento trabalhista, né, por direitos, principalmente em termos para a classe pobre, trabalhadora, né, que consegue ter visibilidade, consegue ter ascensão, o que não significa, sempre lembrando, por isso o problema das leituras da pista, que as mulheres já não estivessem lutando, que a população negra já não estivesse brigando. Nós estamos falando apenas de quais são os movimentos que conseguem ser vitoriosos em termos de momentos, só que a gente não pode fazer uma leitura só dos movimentos vitoriosos, compreender que os movimentos estão acontecendo sempre de uma forma complexa e dinâmica também em todos esses períodos. E que a gente tem daí, então, o Marx, que vai produzir, né, e Engels, toda uma literatura do marxismo, baseada, né, a partir dessas lutas, um estudo, né, do materialismo, dessas lutas, e uma proposição de uma nova sociedade, uma sociedade de força desses trabalhadores. E a gente tem, então, uma ascensão desses grupos, e a gente vai ter, então, ainda após a Primeira Guerra Mundial, com a Revolução Russa em 1917, né, já uma ascensão dessa ameaça, né, uma ameaça do comunismo. E por isso a gente tem, então, a criação da OIT, que é o primeiro organismo, né, internacional com as normas, junto com a Liga das Nações, né, que é dos países que vencem ali na Primeira Guerra Mundial, mas a OIT vai surgir como esse organismo que vai produzir as primeiras normas trabalhistas, uma forma, né, de refrear essas lutas, né, e essa grande ameaça comunista. Mas fora isso, o que eu queria trazer para vocês, em termos ideológicos, é que a gente tem, então, além desse processo, né, dinâmico acontecendo, você tem, na Segunda Guerra, no período da Segunda Guerra Mundial, a experiência do nazismo. E a experiência do nazismo é exatamente esse trauma, né, dentro da Europa, né? Tinha um genocídio contra uma população que também é europeia. Então, assim, não diminuindo em forma alguma, né, o que foi o horror, né, do Holocausto, mas, assim, você tinha, né, já experiências de genocídio, né, exatamente nos países africanos, com a escravização, né, da população, principalmente da população indígena, mas que não causava, né, esse horror à população europeia, porque não era uma população, né, do seu seio, né, do seu meio. E o nazismo, ele causa, né, esse trauma ali internamente, e o pós-Segunda Guerra faz, né, se refletir sobre esses valores, porque quando se olha para o nazismo, você percebe que foi um regime totalmente ilegal, né? Para quem lê
o livro da Hannah Arendt, né, aquele Eichmann em Jerusalém, que é um livro em que ela conta sobre o julgamento do Eichmann, que era um funcionário público do Estado alemão, que tinha como responsabilidade organizar os trens, né, que levavam a população que iria ser exterminada ali nos campos de concentração. E quando pergunto para ele, né, ali no julgamento, né, sobre isso, a resposta dele era que ele estava apenas cumprindo as leis, que ele era um servidor público que estava agindo de acordo com as leis. A resposta dele não era uma resposta de eu estava sob um regime ditatorial, se eu não fizesse aquilo, eu estaria correndo risco também de vida, estava sendo ameaçado. Essa não era a resposta dele. A resposta dele era uma resposta burocrática, né, de eu estou cumprindo as leis. E essa é uma... e ainda hoje, gente, né, esse é um tipo de postura que a gente ainda hoje, né, vislumbra, né, quando a gente olha para o Estado brasileiro, quantas pessoas não cometem atrocidades, né, e que dizem que são em nome da lei. E isso faz, né, a população ter que refletir sobre se essa construção dos direitos, né, das normas pelas normas, serem suficientes. Se você não precisa ter uma outra fundamentação também sobre esses regimes legais, né? Então, eu não sei se vocês conseguem também pensar outros exemplos de regimes, para o nazismo e tal, em que normas legais, mas que eram normas opressoras. Vocês conseguem lembrar de outros exemplos? O próprio AI-5. O próprio AI-5. No Brasil. Se você pegar a Constituição de 69, né, a Constituição da ditadura militar, ela tem um capítulo de direitos humanos. Né? A gente tem a ditadura militar se preocupou muito em realmente estar se legitimando o tempo todo por meio de normas, né? Instituindo atos e ter uma Constituição. Alguém mais, gente? Alguém lembra de outro exemplo? Exemplos atuais, exemplos, não sei se são antigos. A própria escravidão, né? Ela foi todo um processo legal, né? O sistema de castas na Índia, mas acho que tem bastante exemplos também. Professora, pode falar. Uma pergunta, seria um exemplo atual as incursões dos policiais nas comunidades que eles fazem? Porque sim, eles têm, né? Você tem uma base. Sim, exatamente. Tem uma base legal, decreto de Estado, que legitima e autoriza que você tenha uma invasão, né, do exército em comunidades que estão cometendo assassinatos o tempo todo de crianças, né, de civis, e que a gente vê que ficam impunes exatamente porque tem vários discursos legais que justificam, que legitimam, né, e que a gente vê que não existe nenhum escândalo, né, recentemente, né, as 2 primas que foram assassinadas, não gera uma comoção nacional, não gera algo que as pessoas, assim, entrem em convulsão, né, que é isso que deveria acontecer, né, há uma naturalidade que essas coisas aconteçam, porque isso compõe nosso atual regime estatal, né, essa é a prática, né. E existe uma legitimidade dada pelo sistema judiciário. Então, sim, eu considero que sim. Alguém consegue lembrar outro exemplo? A invasão de territórios indígenas. Ainda que as invasões, né, tem muitas delas, né, qual que é aí o pulo do gato, né? Quando são territórios demarcados, a gente já consegue declarar a ilegalidade, né? A forma do Estado,
de fazer com que não seja ilegal é não demarcando. Eu garanti que, apesar de ter uma previsão constitucional, né, que após a Constituição, depois de 5 anos de declarada a Constituição, ou seja, depois de 5 anos de 88, né, deveria ser em 93, todos os territórios indígenas e quilombolas, né, e de outros povos, comunidades tradicionais, deveriam estar demarcados. E a gente está muito longe disso, porque essa é uma forma de você não tornar ilegal, né? Mais, gente, mas é um exemplo? Acho legal lembrar, assim, como, por exemplo, os regimes de apartheid, né, como eles foram regimes legais, e eu trago aqui não porque eu na verdade, sou um pouco resistente a trazer, principalmente, exemplos estrangeiros, porque acho que a gente tem bastante exemplos nacionais de olhar ao nosso redor, né, não achar que o problema é um problema dos outros, é um problema nosso. Mas é que o que é interessante é que nos Estados Unidos, com o regime de apartheid, foi que a gente teve um movimento de resistência e que foi reconhecido como um movimento legítimo, né, que era como um movimento de direitos civis, né, e que adquiriu esse nome que o que se acontecia, né, aquele, por exemplo, a postura da Rosa Parks em sentar no ônibus no lugar em que não era permitido para pessoas negras, era conhecido como um ato que vão chamar de desobediência civil. Então, vejo que usa-se o nome de desobediência, né? Então, como a desobediência também como um direito. Então, acho que é interessante porque isso passa a ser também debatido, né, no âmbito dos direitos humanos, a desobediência também como um direito. A desobediência a normas que seriam opressoras, né? Como isso também nasce a partir também com um confronto a esse discurso liberal de que você resistir à lei é sempre um crime, e isso não significa, quando a gente fala isso parece muito bonito, tal, mas a gente pode esquecer de que as pessoas, ao desobedecerem à lei, elas eram penalizadas, elas eram violentadas, né, pelo Estado, então, assim, que não havia nenhuma... que isso não se trata de um ato pacífico somente pelo olhar de como o Estado lida com isso, né? O Estado não lida com, né, o direito de desobediência de forma pacífica, tipo, não é aceito também, né? Quando a gente fala que é um direito, o direito à desobediência não significa que as pessoas podem desobedecer à lei e que não vai ter uma reação estatal, vai ter uma reação estatal, né? A questão é realmente o que eu estou colocando aqui em termos que a questão dos direitos humanos, ela se dá nesse contexto de disputa, ela se dá no contexto de luta sempre. E ela se dá no contexto de resistência também. Somente se a gente olhar esse histórico e perceber que nós estamos falando de um histórico que tem como marco inicial uma declaração que é excludente e que tem uma perspectiva ideológica, que constitui um modelo de Estado de uma determinada ideologia com uma estrutura que é capitalista, racista, heteropatriarcal, e que isso isso é permanente ainda hoje, né? Então, que quando a gente assimila os direitos, quando você tem após a Segunda Guerra Mundial a Declaração Universal dos Direitos Humanos como um pacto das nações, em que você reconhece, então, ao menos legalmente, discursivamente, a igualdade entre as pessoas, né? Quando você pauta ali o fim da discriminação contra as mulheres, o fim da discriminação racial e outros tipos de discriminação, né? Quando você tem esse marcador, isso não significa que os direitos humanos imediatamente passam a ser algo que respalde todas e todos, né? Que você retira do âmbito da disputa, porque a disputa ela é material, né? Então você tem dentro do discurso, né, no âmbito dos direitos, quem é de direitos pessoalmente, às vezes parece que o que você está fazendo, e um pouco que a Ayn Rand defende também no texto dela, que essa é a minha crítica ao texto dela, que os direitos humanos seria uma mera disputa de narrativas, disputas discursivas, e que a gente poderia ir para o judiciário, fazer disputas ali discursivas,
que assim você executa e realiza os direitos humanos. Eu tenho uma perspectiva crítica a isso. Eu acho que as coisas são mais complexas quando a gente olha para o âmbito material, quando a gente olha para o âmbito de como se dão as desigualdades na realidade, quando a gente percebe que certas desigualdades elas não são ao acaso, mas elas são estruturantes da nossa forma de organização social. E por isso, né, eu parto de uma perspectiva teórica, né, que a gente chama no direito de o direito achado na rua, que vê nos direitos humanos, na verdade, uma fotografia, né, como se fosse uma fotografia desse acúmulo histórico das lutas sociais que foram se desenvolvendo, né, a partir que os direitos humanos eles não vêm do nada, eles não nascem do nada, que se você tem uma Declaração Universal de Direitos Humanos que reconhece, né, também a eliminação dessas desigualdades, elas não vêm de uma mera vontade empática das nações, você tem todo um histórico de lutas sociais por trás e de acúmulo que força, né, essa transformação discursiva e que ela se dá de forma permanente, que a partir do momento que se você consegue ter um reconhecimento, pelo menos discursivo, normativo, a luta não se encerra aí, né? As coisas se entram de novo num processo histórico e num processo histórico que é incessante de desconstituição na materialidade dessas opressões. E aí que vem, né, o discurso do que para mim, né, liberdade para mim não é a liberdade de uso de propriedade, né? A liberdade aqui nós estamos usando liberdade no sentido mais marxiano do termo, que seria realmente uma liberdade que seria uma vida sem opressões, uma vida em que a gente pode ser nós mesmos, e por isso ela não se encerra apenas no direito à igualdade, mas da diversidade também, e que ela se realize, se concretize, se constrói, se constitui, especialmente na coletividade. Ou seja, não nessa lógica do indivíduo, né? Não é individualizante, que é no coletivo que a gente se descobre, que a gente se reconhece, que a gente se percebe as opções que são vividas, vivenciadas, que aquilo que eu vivencio enquanto mulher não é um singular, mas ela pertence a uma pluralidade de mulheres, por isso constitui uma realidade social, e esse compartilhamento, né, de experiências, de vivências, que permite a gente conseguir produzir e pensar quais são os direitos que a gente quer, mas no sentido de qual realidade que a gente quer, né? Que vida nós queremos para nós enquanto coletivo, enquanto sociedade, que tipo de sociedade que a gente quer. Então, no direito na rua, a gente entende que o direito, para ele ser justo, para ele ter um conteúdo de justiça, né, necessariamente é um conteúdo sempre tem que ser de justiça social, no sentido de ser, tem em si a expressão de um fim de uma realidade de opressão. Porque se for uma lei que expresse exatamente o reforço de uma realidade de opressão, ela vai ser, na verdade, um antidireito. Né? Ela vai ser discursivamente antidireitos de algumas pessoas, porque o direito ela teria que necessariamente ser sempre vinculado à ideia de uma vida em liberdade, mas em liberdade no sentido, uma vida sem opressão. Mas isso, como eu falei, tipo, essa linha teórica que eu faço parte, ela é uma linha marginal dentro do direito. Né? O que é hegemônico, o que ainda persiste, né, é essa perspectiva positivista. E que que assimila também, hoje a gente tem uma linha que chama, né, o neopositivismo, que assimila os direitos humanos, inclusive, né, uma perspectiva mais liberal, né, que diz que o que baliza que os direitos não sejam opressores são exatamente as normas de direitos humanos. Mas, ou seja, você continua ainda no ciclo, né, em que as normas é que vão balizar as outras normas. Então, você tem, o que eu estou trazendo para vocês, você tem diversos discursos sobre os direitos. Tem gente que tentou, inclusive, alguns retomam uma perspectiva justnaturalista. Então, quando a gente vai falar dos direitos humanos, você vai ter diversos discursos que vão tentar pensar e refletir o que fundamenta, como se pensa esses direitos humanos. Então, alguns vão retomar essa perspectiva justnaturalista, outros vão ter essa perspectiva do neopositivismo,
que é apenas ainda um discurso ainda normativo, mas que incorpora as normativas internacionais de direitos humanos, ou uma perspectiva mais crítica social, como essa que eu trouxe para vocês, que é do Joaquim Herrera também, enfim, o Richarlison tem também uma aula que eu assisti dele, tipo, também uma explicação maravilhosa desses movimentos, né, acho que ele pode também, melhor do que eu, trazer também para vocês, essas outras perspectivas, mas a minha ideia aqui é trabalhar para vocês exatamente, primeiro, que a construção histórica da gente tomar cuidado com leituras que são muito romantizadas, né, que diz, primeiro veio a Declaração Francesa, depois veio a Declaração Trabalhista, depois veio a Declaração Universal de Direitos Humanos, a gente atingiu, né, finalmente, o Jardim do Éden, onde agora todos os direitos humanos são possíveis. Enfim, que é isso, assim, a gente tem narrativas que são muito romantizadas sobre como essas normas são construídas, como elas, ou que simplesmente silenciam sobre o histórico, né, ou dão históricos muito formais, sobre os processos decisórios dessas normas, mas para quem acho que é a disciplina do Richard, principalmente quando vai falar do Durban, né, que participou de vários processos internacionais, sabe que também, mesmo no âmbito de produção normativa, né, desses direitos que a gente, internacionais, parte de muita disputa política, muita pressão, principalmente dos movimentos sociais, que é sempre essencial para que se tenha qualquer tipo de mudança ali no texto, e que a gente sabe que mudança no texto não necessariamente significa uma mudança na realidade, né? Um exemplo prático que eu tenho sempre na minha cabeça foi que eu ainda era quando veio o Estatuto da Cidade, né? Eu trabalhei um período com o movimento Moradia, e foi uma luta muito grande para incluir no artigo 6º como um dos direitos sociais a palavra moradia, e depois, em 2001, de ter o Estatuto da Cidade. E a gente estava tendo bolos, né, no debate recente aí para a prefeitura, dizendo assim, as pessoas chamando ele de radical, ele falou assim, por que eu sou radical? Entendeu? Tipo, eu só quero uma coisa que está na lei, que é o Estatuto da Cidade, seja implementado, que nunca, né, ninguém nunca implementou. Por que isso é radical? Né? Então, como a questão da seletividade, alguém pergunta para ele, um jornalista, sobre a seletividade, né? Que ele fala assim, mas algumas normas podem, outras podem, eu não me lembro qual contexto o jornalista pergunta para ele, né? Porque, lembrei, porque como eles ocupam algumas casas, né, ocupam em forma de protesto, que isso haveria uma seletividade, né? Porque como eles ocupam, eles não podem, que a ocupação deles não pode ser criminalizada, enfim. E aí o que ele responde, fala assim, não sou eu que sou seletivo, quem é seletivo é o judiciário, né? O judiciário que seleciona quais leis vigoram ou não vigoram, né? A Constituição é bem clara, diz que existe o direito de propriedade, toda propriedade deverá cumprir com a sua função social. Uma propriedade que não cumpre com a sua função social, nem propriedade é. Então, não é crime mesmo ocupar um território desse, e a gente não ocupa para roubar ou espalhar, a gente ocupa como um gesto político, de mostrar que aquela propriedade está ali e não está cumprindo com a sua função, e exigindo do Estado que cumpra o direito, né? Então, quem seleciona quais leis são aplicáveis, né, a quem é aplicável, quem vai ser criminalizado, quem não vai ser criminalizado, a gente sabe que quem faz isso é o Estado. Então, e que a gente, né, os movimentos sociais estão aí exatamente para provocar e para lutar, né, para que a gente tenha uma justiça mais justa, né, que as leis elas não existam apenas nessa perspectiva opressora, né, que a aplicação dela não se dê apenas às perspectivas de manutenção e de uma realidade de desigualdade, e como que a gente consegue, como a gente passa disso, como a gente consegue transformar essa realidade, esse é o grande desafio, né? Como a gente supera essa situação de desigualdade para além desse discurso normativo, né? Como é que a gente faz isso? Enfim, gente, eu tenho agora ainda um tempinho, eu queria abrir mais para debate, ouvir vocês, a gente conversar mais um pouco.